E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar o modelo de redação que eu fiz para o Enem desse ano, um dos vídeos mais aguardados do canal. Mas o que é um modelo de redação, Felipe? Essa é uma estratégia que eu criei na minha preparação para o Enem e de forma bem resumida, um modelo de redação é um texto pronto, montado criteriosamente com base nas competências de avaliação da prova e que se encaixa em qualquer tema que possa cair na redação. Ou seja, é um texto nota 1000 praticamente pronto, que se encaixa em qualquer tema e com isso eu apenas preciso adequar ele ao tema da redação, ao invés de escrever uma redação todinha do zero. O modelo de redação é uma estratégia que tem muitos benefícios, sendo o principal deles, sem sombra de dúvidas, o ganho de tempo. Utilizando o modelo, a gente consegue concluir a redação em até 30 minutos. E com isso a gente ganha muito, mas muito tempo para responder às provas objetivas. Ou seja, acima de qualquer coisa, modelo de redação é uma estratégia de prova. Uma estratégia que não vai impactar apenas a tua nota da redação, mas as notas de todas as outras provas. Esse ano, pela primeira vez, eu lancei um curso de redação detalhando toda essa minha estratégia. Inclusive, lá eu te ofereço um modelo de redação totalmente exclusivo. Sem dúvidas, o melhor e mais validado modelo de redação que eu fiz até hoje. Eu demorei todo esse tempo para fazer meu primeiro curso, porque assim como eu prometi para vocês lá no comecinho do canal, eu só iria lançar um curso quando eu realmente pudesse garantir para o aluno que fizesse o meu curso uma nota igual ou superior a 900. E não é fácil dar essa garantia para o aluno. Hoje, com o meu curso, eu garanto isso. Eu garanto para todos os alunos do meu curso uma nota igual ou superior a 900 na redação do Enem, ou todo o dinheiro de volta. Algo revolucionário e exclusivo do meu curso. No entanto, pessoal, embora eu tenha lançado um curso esse ano, um curso que tem um modelo de redação totalmente exclusivo, eu sei que infelizmente nem todos podem ter acesso a ele. Por mais que não tenha nada a perder, por mais que eu garanta 900 ao dinheiro de volta. Então, para honrar o meu compromisso com esse canal e ajudar vocês a entender como se faz um bom modelo, no vídeo de hoje eu vim apresentar o modelo de redação que eu fiz para o Enem desse ano. Um modelo totalmente validado, que se encaixa em qualquer tema de redação e que tem todos os componentes necessários para nota 1000. Beleza? Então pega um papel e uma caneta e vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois gráficos. Esse primeiro gráfico é do Enem 2015, já esse segundo gráfico é do ano passado. Eu quero que vocês prestem atenção, especialmente nessas duas últimas colunas. Elas mostram pra gente a variação de notas acima de 800 na redação do Enem. E olha só que bacana, se a gente prestar atenção nessa última coluna, na porcentagem de notas acima de 900, nesse tempo esse número aumentou cerca de 600%. Eu chamo a atenção para esse dado porque o principal fator para essa mudança, sem sombra de dúvidas, foi essa estratégia. Quando eu criei essa estratégia, eu criei ela com o intuito de ser aprovado. E hoje ela é a estratégia de escrita que mais cresce no nosso país. Então, inicialmente eu trouxe esse dado para mostrar para vocês que essa estratégia acima de qualquer coisa é uma estratégia que tem evidências, que tem resultado. Não foi apenas eu que tirei acima de 900 na redação. São mais de 20 mil alunos com nota acima de 900, alunos com nota 1000, inclusive, e esse número não para de crescer. Portanto, obter uma nota igual ou superior a 900 na redação com essa estratégia é uma realidade. É totalmente possível. Mas para chegar lá, além de utilizar um bom modelo, um modelo que seja validado, vocês precisam entender o que existe por trás desse método. Sem entender como o método funciona, não dá para aplicar ele de forma efetiva. Então, bora lá. De forma geral, a redação do Enem é dividida em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Provavelmente tu já sabe isso. Então, para tornar o vídeo mais simples de ser compreendido, eu vou seguir essa sequência. Eu vou falar parte por parte. Beleza? A gente vai começar pela introdução. A introdução é o primeiro parágrafo da redação. Como o próprio nome sugere, é um parágrafo que tem o intuito de introduzir as nossas ideias a respeito do tema da redação. É de longe o principal parágrafo do texto, porque é a introdução quem desenha todos os outros parágrafos. Inclusive, por ser um parágrafo tão importante, aqui também é onde a grande maioria das pessoas se desesperam e perdem muito tempo pelo simples fato de não saber como começar a redação. Hoje, pessoal, vocês vão ver que é muito simples construir esse parágrafo com essa estratégia. A introdução tem uma microestrutura muito simples, que é composta basicamente de 3 partes: a contextualização, a tese e o encaminhamento argumentativo. É uma estrutura muito tranquila, mas que deve ser muito bem construída, já que também é aqui na introdução que o corretor tem um primeiro contato com o teu texto. Eu sempre falo que a gente precisa ter em mente que não é uma máquina que corrige a redação do Enem. O corretor é um ser humano, então a forma como ele lê o teu texto vai mudar com base no que tu apresenta para ele. Obviamente ele tem que seguir parâmetros para corrigir o teu texto. Ele é muito bem treinado, mas se tu apresenta uma introdução bem construída, inevitavelmente ele vai ler o teu texto com outro olhar, porque de certa forma no primeiro contato com o teu texto tu já levantou as expectativas dele. Então eu sempre prezo pela construção de uma introdução realmente marcante. A primeira coisa que tu vai fazer na introdução, como eu já falei, é a contextualização. Para fazer isso, a gente utiliza um repertório sociocultural, uma citação de um filósofo, um dado, uma lei, um filme, um momento da história. Eu chamo a atenção para um ponto. Fazer isso
Contextualizar a tua opinião sobre um tema não é obrigatório. Olha só que maravilha. Se tu já quiser começar o texto com a tua opinião, tu pode. No entanto, 99,9% dos textos de J1000 iniciam o texto com um repertório. E pra mim, essa é a estratégia de abertura mais efetiva de todas. Isso porque, além de pontuar na competência 2 de cara, tu mostra para o corretor uma maturidade textual. Tu mostra que tu sabe, que tu tem as manhas para construir um texto. E isso é muito importante. Nessa estratégia, agora falando de modelos de redação, o repertório que vai estar aqui na contextualização precisa ter características muito específicas, já que ele precisa ser um repertório que vai se encaixar em todos os temas. Se você é um aluno do meu curso, tu já sabe quais são esses repertórios. De qualquer forma, dentre eles, um tipo de repertório universal, que se encaixa em qualquer tema, são as utopias ou distopias. E para contextualizar esse modelo, eu utilizei esse tipo de repertório. Para contextualizar esse modelo, eu utilizei um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. Essa obra é sensacional, pessoal. Ela foi publicada em 1995 e no ano de 1998, no ano que eu nasci, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, sendo até hoje o único livro escrito em português agraciado com o maior prêmio de literatura do mundo. E sobre o que essa obra fala, Felipe? O livro narra uma história distópica em que uma epidemia de cegueira se espalha rapidamente por uma cidade. Do nada, toda a população começa a perder a visão. Nessa obra, apenas uma pessoa no mundo não foi contaminada por essa epidemia. Apenas uma pessoa conseguia enxergar. Para tentar conter essa epidemia, o governo coloca toda a população afetada em quarentena, presa em um manicômio. E é lá que essa obra se desenrola. Resumidamente, esse livro mostra um reflexo da natureza humana. Movidas por um instinto de sobrevivência, com o passar do tempo, essas pessoas doentes passam a expressar um comportamento incivilizado. Elas começam a fundar um novo tipo de sociedade e perdem completamente a noção de moral e de ética que a gente tem. Elas matam uns aos outros, estupram, dominam os mais vulneráveis, não se importam com o outro, tudo vira um caos. Essa obra explora o impacto dessa perda de cidadania, desse colapso da sociedade. E ele traz uma reflexão muito importante. O que será que aconteceria se ninguém pudesse ver o que tu tá fazendo? Será que a cidadania e a democracia iriam resistir? O questionamento central do livro é: será que na realidade apenas quem tá cego que não consegue ver o que o cerca? Será que em algum grau a nossa sociedade também não tá infectada por uma cegueira? Não uma cegueira física, mas uma cegueira moral? Porque bora lá, pessoal, os problemas estão escancarados na nossa cara. Sejam eles civis, sociais, ambientais, comportamentais, políticos. A gente sabe, a gente tem noção que esses problemas existem, mas por algum motivo eles não são discutidos, não são levados a sério, eles são invisibilizados e justamente por isso eles permanecem ativos. É um trabalho que anda muito próximo de Zygmunt Bauman, por exemplo. Zygmunt Bauman falava pra gente que a gente vive em uma sociedade moralmente cega e individualista. Esse livro trabalha exatamente em cima desse ponto. É uma obra que é atual, extremamente rica e reflexiva, e por isso eu utilizei ela no modelo desse ano. Beleza, Felipe, mas como é que tu usou isso no modelo? Eu fiz uma crítica a esse comportamento de individualidade da sociedade moderna, dessa passividade, da falta de alteridade, de se importar com o outro. Eu falo que o problema da redação é um problema que é invisibilizado no Brasil, e por isso ele está tão presente na nossa sociedade. Então bora lá ver como ficou. Em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, o ex-escritor português José Saramago descreve uma sociedade fictícia, na qual, paulatinamente, aos poucos, as pessoas vão ficando cegas. Na trama, o autor usa dessa alegoria para criticar a falta de altruísmo e cooperação no mundo contemporâneo, em que os indivíduos se preocupam cada vez menos com o bem-estar coletivo. Prontinho, pessoal, eu faço a minha contextualização, eu apresento a alusão de forma sucinta, e com isso eu crio um terreno para ir para a segunda parte da introdução, a apresentação da minha tese. Para quem não sabe, a tese é a tua opinião sobre o tema da redação. Tem muito professor que complica esse conceito, mas de forma direta é isso. A tese é a tua opinião sobre o tema da redação. Obrigatoriamente, pessoal, ela precisa estar exposta aqui na tua introdução. E lembrem, uma das características da redação do Enem é apresentar um problema aqui no tema. O tema sempre é um problema e eu sempre preciso problematizar ele. Então, para criar minha tese, simplesmente eu relaciono o problema que a redação traz com essa minha contextualização, que se vocês olharem já tem uma certa crítica. Então, para construir a minha tese, eu falo que o problema do tema também é invisibilizado na nossa sociedade. Bora lá ver como ficou. Em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, o escritor português José Saramago descreve uma cidade fictícia, em que paulatinamente as pessoas vão ficando cegas. Na trama, o autor usa dessa alegoria para criticar a falta de altruísmo e cooperação no mundo contemporâneo, em que os indivíduos se preocupam cada vez menos com o bem-estar coletivo. Ao transpor a ficção e analisar a atual conjuntura brasileira, percebe-se que a obra exemplifica a realidade vivenciada no país, uma vez que o tema
Aqui eu vou colocar o tema da redação, representa um problema que não recebe a devida atenção no território nacional. Prontinho, pessoal, simples assim. A minha tese, ela tá feita. Como eu falei, aqui é onde tem tema, eu vou adequar de acordo com o tema da redação. E eu preciso fazer exatamente isso, deixar explícito o problema. Eu preciso mostrar para o corretor que eu entendi qual é o problema central daquele tema. E como é que eu faço isso, Felipe? Sempre utilizando o máximo de palavras possíveis do tema. E prontinho, eu já fiz a minha contextualização, já fiz a minha tese. Agora, para fechar a introdução, basta eu vir com o encaminhamento argumentativo, a última parte da introdução. O objetivo do encaminhamento argumentativo é criar um projeto de texto, é dar um spoilerzinho, é resumir o que eu vou fazer nos próximos parágrafos. Então, para fazer o encaminhamento argumentativo, basta eu citar de forma superficial os argumentos que eu vou utilizar nos parágrafos de desenvolvimento. Nesse modelo, eu faço isso da seguinte forma: nesse contexto, deve-se analisar como a negligência estatal, primeiro argumento, negligência estatal, e o argumento 2, impulsionam tal problemática, com o intuito de solucioná-la. Se vocês perceberem, eu fecho a minha introdução apresentando os dois argumentos que eu vou utilizar no desenvolvimento do meu texto. O argumento 1, que é uma causa que eu já deixei explícito aqui, vai ser a negligência estatal, a falta de ação por parte do governo, e o argumento 2, que vai ser outra causa do problema e que eu vou escolher a depender do tema, como a gente vai ver já já. Então, bora recapitular. Na introdução, eu contextualizo a minha opinião, eu apresento a minha opinião, que vai ser a tese, e por fim eu trago de forma superficial os argumentos que eu vou utilizar para defender a minha opinião. Certinho? Agora, pessoal, concluindo a introdução, a gente vai para a segunda parte da redação, o desenvolvimento. O desenvolvimento geralmente é escrito em 2 parágrafos e é o local do nosso texto onde a gente vai defender o nosso ponto de vista. Como a gente acabou de conversar, a gente vai defender o nosso ponto de vista por meio de argumentos. Quando se fala em modelos de redação, a gente também precisa trabalhar com um grupo de argumentos muito específico. Carinhosamente, eu chamo eles de argumentos universais. A gente precisa utilizar argumentos que têm o poder de se encaixar em qualquer tema. E eu acho, pessoal, que esse foi o grande pulo do gato no desenvolvimento dessa minha estratégia. Eu percebi que inúmeros problemas, por mais que não tivessem relação nenhuma, por exemplo, violência infantil e desmatamento, por mais que não tivessem nada a ver, eram problemas que tinham um agente etiológico em comum. Ambos os problemas existiam pela mesma causa. Eu fui a fundo buscar essas causas e eu consegui categorizar 10 argumentos universais. 10 argumentos que eu sempre posso utilizar independentemente do tema, porque são as raízes de todos os problemas sociais, civis, políticos, ambientais e comportamentais. Eu já apresentei alguns deles para vocês. No meu curso de redação também detalho cada um deles. E esses argumentos universais, pessoal, são a base para a construção dos parágrafos de desenvolvimento de qualquer modelo meu. Então, já falando de estrutura, bora entender como funciona a estrutura dos parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter uma estrutura composta por 4 partes: a apresentação do argumento, o embasamento, o aprofundamento argumentativo e o desfecho. Eita, Felipe, já tá ficando complicado. Tenha calma, beba uma aguinha, respire fundo que a gente vai entender o que é e como fazer cada uma dessas partes. Tu vai ver que não é nada demais. A primeira parte, a primeira coisa que a gente faz no desenvolvimento é apresentar o argumento que a gente vai trabalhar naquele parágrafo. Tu lembra que lá no finalzinho da introdução eu citei o argumento negligência estatal? Bom, nesse primeiro parágrafo eu preciso falar apenas disso, como a negligência estatal provoca o problema. Mas por que eu utilizei esse argumento para esse modelo? Eu escolhi negligência estatal, pessoal, porque ele é um dos 10 argumentos universais que eu posso utilizar nos meus modelos. A gente parte do pressuposto que é dever e obrigação do Estado administrar o país e promover o bem comum. Lembra, a gente vive em sociedade, paga nossos impostinhos, vive abaixo de uma lei fundamental, que é a Constituição, e como retribuição o Estado ele tem o dever de nos garantir direitos. Direito à educação, à saúde, à moradia, a trabalho e todos os outros direitos civis, sociais e políticos. Então, tendo isso como parâmetro, se a gente tem problemas acontecendo em qualquer uma dessas esferas, o Estado é o principal culpado. Claro, eu não estou falando que é o único culpado, isso é importante, mas o Estado carrega parte dessa culpa. É por isso que esse é um argumento universal, ou seja, ele vai se encaixar em todos os temas de redação do Enem. Todo problema apresentado pelo Enem vai ter como raiz a negligência estatal. E, historicamente, esse também é o argumento mais utilizado por redações de alta mil. Como eu já falei no meu curso de redação, na Redacione, eu te apresento e te ensino a utilizar os 10 argumentos universais, que assim como a negligência estatal se encaixa em qualquer tema. É muito bacana porque além de apresentar os argumentos, eu apresento repertórios socioculturais totalmente diferenciados para cada argumento. Então se tu quiser ter acesso a um conteúdo mais específico e mais exclusivo, corre do link da descrição. Mas voltando para cá, eu abro mão desse argumento aqui no primeiro parágrafo. Eu falo que essa ação negligente do poder público, essa falta de atuação governamental, mantém o problema presente na sociedade.
sociedade. Eu faço isso da seguinte forma: diante desse cenário, nota-se a inoperância governamental, é um sinônimo de negligência, como fator agravante do problema, aqui eu reafirmo o problema, no Brasil. Após isso, eu faço algo muito importante. Eu dou embasamento a ele. E o que seria um embasamento, Felipe? Embasar um argumento é utilizar um repertório sociocultural, ou seja, um dado estatístico, uma teoria filosófica, para dar força ao meu argumento. Fazer isso mostra que a minha opinião ela tem fundamento. E tem dados que comprovam ela, que outras pessoas de destaque pensam da mesma forma, e isso é uma estratégia muito importante para a construção de uma argumentação sólida. Nesse modelo, para dar embasamento a esse argumento, eu utilizei a obra Cidadanias Mutiladas, do gigante Milton Santos, o maior pensador da história da geografia no Brasil e uma das maiores referências do mundo. Nesse texto, pessoal, Milton afirma que no Brasil quase não há cidadãos, porque aqui a cidadania é massivamente mutilada. É uma alusão sensacional porque todos os temas de redação do Enem, em alguma escala, possuem uma noção falida de cidadania. Inclusive, para quem não sabe o que é uma cidadania plena, é o conjunto de direitos que uma pessoa tem para fazer parte da sociedade em que ela vive. Então, se ser cidadão é ter direitos, todo o tema de redação do Enem fala sobre um grupo social que não tem cidadania plena, que não tem todos os direitos garantidos. Bora lá! Vítima de intolerância religiosa, de violência de gênero, de racismo, pessoa com deficiência, pessoa sem acesso à cultura, povos originários. Por falta de atuação do Estado, muitos grupos sociais não vivem a cidadania plena no Brasil. Então eu utilizei esse trabalho de Milton Santos para embasar o meu argumento. Bora lá ver como ficou. Diante desse cenário, nota-se a inoperância governamental como fator agravante do problema no Brasil. De acordo com o geógrafo Milton Santos, em seu texto Cidadanias Mutiladas, a cidadania atinge a plenitude de sua eficácia quando os direitos do corpo social em sua totalidade são homogeneamente desfrutados. Olha só que bonito, eu embasei o meu argumento. Feito isso, eu vou aprofundar minha argumentação. De acordo com o geógrafo Milton Santos em seu texto Cidadanias Mutiladas, a cidadania atinge a plenitude de sua eficácia quando os direitos do corpo social em sua totalidade são homogeneamente desfrutados. Todavia, no contexto odierno, a passividade do Estado distancia a população negligenciada dos direitos constitucionalmente garantidos. Aqui a gente vai identificar e citar qual é a população-alvo do tema, à medida que acontece isso e aquilo. Eu vou citar as consequências desse problema. Eu vou falar como esse problema interfere na harmonia social. Prontinho. Após aprofundar o meu argumento, eu vou para a última parte do desenvolvimento. O desfecho. O intuito do desfecho é fechar minha argumentação, é deixar ela amarradinha. Bora lá. Dessa forma, enquanto a máquina pública negligenciar suas responsabilidades, o problema perdurará e os direitos do cidadão continuarão a ser mutilados de forma sistemática. Olha só que interessante. Eu retomo o repertório que eu utilizei para fechar minha argumentação. Isso mostra para o corretor que eu sei argumentar de forma coerente. E assim, pessoal, eu fecho o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E percebam só como o argumento ele fica coerente e amarradinho com essa construção. A gente tem um começo, tem um meio e tem um fim. E esse desfecho é muito importante para fechar o parágrafo porque ele mostra que eu estou argumentando de forma crítica, mostra marca de autoria. Com isso, galera, a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Estruturalmente, o segundo parágrafo de desenvolvimento é idêntico ao primeiro. A gente vai ter a apresentação do argumento, o embasamento, o aprofundamento argumentativo e o desfecho. No entanto, diferentemente do primeiro parágrafo, que como a gente acabou de ver, eu trago uma causa clara do problema, a negligência governamental, nesse segundo parágrafo eu deixo o argumento em aberto. Ou seja, eu escolho ele lá no dia da prova a depender do tema. Fazendo isso, eu consigo selecionar um argumento mais próximo do tema, mais específico, e assim eu melhoro muito a minha pontuação na competência 3. Uma coisa que é bacana comentar é que no modelo exclusivo que eu disponibilizo no meu curso, a coisa é diferente. O modelo de lá apresenta os dois argumentos totalmente prontos. É algo totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Por isso que eu falo que é de longe o meu melhor modelo. Então, mais uma vez, se tu deseja ter acesso ao modelo, aproveita enquanto ele está disponível, porque é por tempo limitadíssimo e tu não tem nada a perder. De qualquer forma, pessoal, mesmo que eu não traga um argumento nesse segundo parágrafo do modelo, a estrutura do parágrafo eu já deixo praticamente pronta. Bora lá ver ela. Ressalta-se ademais que o argumento 2, eu vou escolher a depender do tema, potencializa esse cenário. A apresentação do argumento, como a gente fez no parágrafo anterior, em seguida lembra, a gente precisa embasar ele nesse viés e eu vou citar um repertório sociocultural. Nesse segundo parágrafo, pessoal, eu gosto muito de apresentar como repertório dados estatísticos. Eu gosto muito de colocar dados numéricos aqui porque a gente consegue ter uma melhor visão das coisas. Além de que trazer percentuais, estatísticas, mostra que a gente
gente tem conhecimento daquela temática. Então, sempre que possível, eu indico que tu utilize. E onde é que eu consigo esses números lá no dia da prova, Felipe? Tu consegue esses dados nos textos motivadores. Então, tu vai parafrasear esses dados e inserir na tua redação. Lembrando, pessoal, que parafrasear é diferente de copiar. Para quem não sabe como utilizar dados dos textos motivadores, eu já te mostrei aqui como é que se faz isso. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Lembrando também que se eu preferir utilizar uma citação ou uma alusão ao invés de um dado estatístico, eu também posso fazer isso. E fica muito bom também. Mas voltando para o modelo, eu apresentei o meu argumento, embasei ele, agora eu vou aprofundar minha argumentação. Diante de tal exposto, é notório isso, isso e aquilo. E o argumento. Aqui eu posso ter mais liberdade para falar sobre o meu ponto de vista. Se eu utilizar um dado estatístico, eu posso comentar ele. E outra coisa, pessoal, não precisa escrever o texto do Pau Brasil aqui. Esse aprofundamento argumentativo é pontual. Uma frase ou no máximo duas. Até porque nesse modelo eu já trago uma complementação dessa argumentação. Em decorrência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando com isso a cidadania plena no país. Eu complemento a argumentação e já trago uma referência àquela discussão que eu apresentei no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Por fim, pessoal, para fechar o parágrafo, eu venho com o meu desfecho. Dessa forma, é imprescindível combater o argumento 2. Mais uma vez eu trago ele à tona, visto que é uma das causas fundamentais do problema. Simples e efetivo. Um desfecho que marca claramente o meu ponto de vista, que faz com que o meu texto ele se torne opinativo, e não apenas um monte de informações comentadas. Agora, pessoal, a gente vai para o último parágrafo da redação. A conclusão. O objetivo da conclusão, além de concluir o nosso texto, claro, é trazer uma proposta de intervenção. Como a gente já sabe, todo tema da redação traz um problema. Então, nesse parágrafo, a gente vai ter que citar medidas para amenizar aquele problema. E isso é o que a gente chama de proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção sozinha vale 200 pontos. E para atingir essa pontuação, pessoal, a gente precisa apenas apresentar 5 elementos. O agente, que é quem vai resolver o problema. A ação, que é a solução propriamente dita. O meio ou modo, que é o recurso utilizado para colocar essa ação em prática, um detalhamento, que é uma especificação dessa solução, e a finalidade, que é o porquê que aquela solução precisa ser colocada em prática. Eu citei esses elementos de forma superficial porque aqui no canal tem um vídeo só detalhando isso, explicando elemento por elemento. Então, para quem ainda não sabe como utilizar eles na redação, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Mas voltando para o modelo, bora ver como essa conclusão ficou. Diante do exposto, denota-se a urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro. Aqui, mais uma vez, eu deixo claro que eu reconheço o problema, e com essa simples frase eu concluo todo o meu texto. Após isso, eu faço a minha proposta de intervenção. Nesse modelo, o agente padrão, quem vai resolver o problema, vai ser o Estado, já que eu trouxe como causa principal do problema a omissão por parte do Estado. Lembrando que isso não quer dizer que eu não possa citar outro agente. Eu posso, mas por padrão, esse modelo apresenta o Estado como agente interventor. Beleza? Bora lá ver a proposta. Portanto, cabe ao Estado, em sua função de promotor do bem-estar social, fazer isso, isso e aquilo. Eu vou citar a minha ação. Mediante, eu vou explicar como essa solução vai ser colocada em prática. Eu vou apresentar o meio ou modo. Tal ação terá como finalidade e eu vou apresentar o objetivo de colocar aquela solução em prática. Com isso, galera, a gente fecha os 5 elementos da proposta de intervenção e garante os nossos 200 pontos. Oxente, Felipe, mas eu tô vendo apenas 4 elementos. O agente, a ação, o meio e a finalidade. Cadê o detalhamento? O detalhamento desse modelo é feito no agente. Olha só que bacana. Quando eu cito cabe ao Estado em sua função de promotor do bem-estar social, eu estou apresentando o meu detalhamento. Um detalhamento do agente, que é totalmente válido e que já está presente no modelo. Então, bora lá. Após citar a minha solução, a minha proposta de intervenção com os 5 elementos bonitinhos, eu utilizo uma estratégia de fechamento. Eu concluo a minha redação de forma cíclica, retomando o trabalho que eu citei lá na introdução, a obra Ensaio sobre a Cegueira. Assim, à luz da perspectiva de Saramago, poderemos mitigar, poderemos reduzir a cegueira moral que permeia essa questão. E assim a gente fecha o modelo. Olha que sensacional. Um modelo muito bem escrito, totalmente validado e que se encaixa em todos os temas de redação. Um modelo que é efetivo, bem embasado e que cumpre o objetivo dele. Ser um modelo que, se bem utilizado, me garante uma nota 1000. Então, pessoal, esse é o modelo de redação que eu fiz para esse ano. Eu sei que muitas pessoas apenas vão pegar esse modelo, decorar e utilizar lá no dia da prova. No entanto, pessoal, o intuito desse vídeo não é esse. Não é te dar um modelo, não é te passar um modelo pronto. O intuito desse vídeo é te mostrar na prática e de forma resumida como é que funciona essa minha estratégia. Até porque, na maioria dos casos, esse vídeo de 20, de 22 minutos não vai dar capacidade para o aluno de trabalhar com o modelo de redação. Então, mais uma vez, se tu quiser dominar essa estratégia e de brinde ter acesso ao modelo de redação totalmente exclusivo, o melhor modelo de redação que eu fiz até hoje, o link para o Redacione, para o meu curso de redação, tá aqui na descrição. Por tempo limitadíssimo, ele vai estar em promoção.
E lembra, eu garanto a nota 900 na redação ou todo o teu dinheiro de volta. Então tu não tem nada a perder. Por fim, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esquece de me falar aqui embaixo. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!